Boa noite, mulheres lindas! Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Amém? Amém? Então tá bom. Primeiro eu quero dizer da minha gratidão, né, de estar aqui nessa noite. E a pastora Célia mandou o convite. Falei, Jesus, tem misericórdia. Porque, como ela disse, né, eu tenho mais costume de estar ali na adoração, louvando ao Senhor. Mas o Senhor tem colocado no meu coração algumas palavras e eu sinto realmente de Deus que eu preciso compartilhar. E eu estou muito feliz, viu, pastora Célia, pelo convite. Estou muito grata e com muito temor no meu coração, viu, por essa noite. Orando, né, ao Senhor, falando, Senhor, o que o Senhor quer comunicar, né? O que o Senhor quer falar com essas mulheres tão preciosas que vão estar lá. Então eu creio que tem uma palavra do coração de Deus para o nosso coração nessa noite. E assim como você vai ouvir do Senhor também. Eu também ouvi e eu gostaria de compartilhar. E eu queria, na verdade, também transmitir um beijo da pastora Dani a todas vocês. A pastora Dani já esteve aqui. Eu estive, inclusive, aqui com ela. Tive o prazer de estar aqui. Foi também um culto tão lindo. E a gente ficou muito feliz de ver o que Deus está fazendo aqui nesse lugar. Glória a Deus, viu, pastora Célia, por tudo que Deus tem feito, né, pelo coração generoso de vocês, né, pela excelência de vocês, que Deus possa transbordar sobremaneira sobre essa casa e tudo que vocês fizerem, sabe, a boa mão do Senhor esteja prosperando em tudo, em nome de Jesus, eu desejo nosso coração. Viu? Bom, de fato está comigo aqui minha filha. Fica de pé, Nicole, fica de pé, filha. Essa mocinha de 10 anos, gente, olha o tamanho dessa mocinha. Puxei o pai. Todo mundo fala que é a cara do pai, só que ela é uma das, né? Eu tenho umas duas gêmeas, vão fazer 4 anos agora em junho, Valentina e Vitória. Meu esposo também, o Wallace. Todos nós estamos ali na linha do véu, pastor Davis, pastora Tani. E também aqui eu tô com as minhas amigas, aqui, ó, amigas fiéis. Letícia, fica em pé, Lê. Letícia, essa é Letícia. Nas horas vagas, a doutora Letícia. E eu tô com a Yasmin aqui também, amigas do coração, presentes de Deus. São irmãs. Amém. São irmãs que Deus me deu nessa terra. Não sou daqui, sou do Rio. Aqui vocês falam Rio. A gente fala Rio. Sou do Rio, estou há 4 anos aqui, 2019, né? Setembro de 2019. A gente chegou aqui, logo que a gente chegou veio uma pandemia. Sem rede de apoio, grávida de gêmeos. Deus realmente foi aquele que me viu no meu momento, né? Então, o Senhor sustentou a gente e estamos aqui para a glória de Deus. E hoje, a pastora Célia falou comigo, né, a respeito do tema que o Senhor colocou no coração dela para essa noite. E o tema, né, o Deus que me vê, como ela disse, né, o Senhor tem falado, comunicado isso com ela, isso é precioso demais. E eu quero compartilhar dessa palavra com você, dessa porção. Está lá em Gênesis, você pode abrir sua Bíblia comigo, Gênesis, no capítulo 16. A gente vai ler um pouquinho para a gente poder contextualizar, entender o que estava acontecendo aqui, nesse texto, nesse momento, na vida de, até então, Abrão. Né? Eu vou pedir permissão nesse tempo, nesse texto, pastora. A gente sabe que era Abrão ainda. Mas eu vou falar Abraão, me permitam, tá? E Sara também. Vou falar Sara ao invés de Sarai. Tá? Gênesis 16, a partir do versículo 1, eu vou ler na NVT. Eu não sei qual é a versão que vocês leem aqui. Posso ler na NVT? Não tem problema? Então tá bom. Diz assim: Sarai, mulher de Abraão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abrão: O Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abrão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abrão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo.
Então Sarai disse a Abrão: você é o culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Abrão respondeu: Agar é sua serva. Faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou tão mal que por fim Agar fugiu. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto à estrada para Sur, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Estou fugindo de minha senhora, Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou: eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse: você está grávida e dará à luz um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Chamou-o de: tu és o Deus que me vê. Pois tinha dito: aqui eu vi aquele que me vê. Por isso, aquela fonte que fica entre Cádiz e Beredê recebeu o nome de Beer-lahai-roi. Quando Ismael nasceu, Abrão tinha 86 anos. Assim Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou de Israel. Você pode fechar seus olhos, curvar sua cabeça, nós vamos orar agora. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra lida. Obrigada, Pai, porque a tua palavra é fonte para a nossa vida. Obrigada porque através dela, Senhor, da tua palavra, é que nós norteamos, Senhor, tudo que tem a ver com aquilo que nós decidimos, nossas definições de vida. Ah, Senhor, a tua palavra é nossa bússola. Nós te agradecemos porque o Senhor tem se revelado todos os dias a nós através da tua palavra. Deus, nós abençoamos esse momento, nós declaramos: fala, porque as tuas servas te ouvem, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, para a gente poder contextualizar, eu sei que o texto que a gente leu é um pouquinho grande, mas é necessário para que a gente entenda como chegou aqui nesse tema que Deus quer falar com a gente. Então, assim, o objetivo da palavra de hoje não é falar de Abraão e Sara, embora a gente vai falar sobre eles porque eles estão aqui no contexto. Mas eu preciso falar um pouquinho daquilo que aconteceu nos capítulos anteriores para a gente poder se situar e a gente entender como que chegou até aqui. Então, no capítulo 12, a gente leu o capítulo 16. No capítulo 12, Deus ele aparece para Abraão e ele faz uma promessa. Ele diz assim para Abraão: olha, sai da sua terra, sai da sua parentela e você vai para o lugar que eu te mostrarei. E o que aconteceu? Abraão ele obedece, mas ele obedece parcialmente. Porque quando Deus diz sai da sua terra e da sua parentela, era para ele sair totalmente. Mas Abraão, o que ele faz? Ele leva Ló com ele. Ló era o seu sobrinho. O irmão de Abraão havia morrido, o pai de Ló havia morrido, então Abraão foi meio que o tutor ali de Ló e levou, mas a ordem de Deus era muito clara. Sai da terra e sai da parentela. E nesse meio tempo, quando eles chegam em Canaã, uma fome terrível acontece nesse lugar, em Canaã. Quando essa fome chega, eles não têm o que fazer. Eles tiveram que descer para o Egito. E quando eles chegam lá no Egito, a Bíblia diz que Sara era muito bonita. Sara chamava atenção aonde ela ia. E o que aconteceu? Abraão começou a ficar com medo. Quando ele chegou no Egito, ele ficou com medo. Por que ele ficou com medo? Porque ele disse assim: o faraó vai querer me matar para ficar com a Sara. Sara, você diz então que você é minha irmã. Olha aí, uma mentira rolando. Embora tenha algumas vertentes que dizem que de fato Sara e Abraão eram meio irmãos. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas não era uma verdade. Ela era esposa de Abraão. Uma mentira ali, né? Uma mentirinha. Sabe aquelas mentirinhas que a gente fala assim só para... senão vai dar muito problema, então deixa eu dar uma... Então, foi isso que aconteceu. E aí, o que aconteceu? O faraó disse: eu quero a Sara. Sara foi e ficou um tempo lá com o faraó.
Só que por conta disso, Deus enviou pragas para o faraó. Por conta dessa mentira. E aí, nesse contexto todo, o faraó descobre que Abraão tinha mentido para ele. Você disse que a Sara era sua irmã. E por causa de Sara, você sabe o que aconteceu? O faraó presenteou Abraão assim absurdamente. Deu camelo, deu boi, deu ovelha, deu servos e servas. Isso é importante para a gente saber mais para frente. E além disso tudo, presenteou ele e tudo. E aí essa praga veio, o faraó descobriu que, na verdade, Abraão não era irmão nem coisa nenhuma, era marido. E aí ele falou assim, por que você fez isso, Abraão? Vai embora daqui. Eu não quero vocês mais aqui. E aí eles foram embora. Eu estou resumindo os capítulos 12, 13, 14 e 15, só para a gente contextualizar. E aí eles vão embora. Eles voltam para Canaã. Nesse meio tempo, o Ló também acontecem algumas guerras, algumas coisas. Ló se enfia em uma situação difícil. Abraão vai lá, salva Ló e ele se desfaz do seu sobrinho, no sentido de, vai caminhar para o seu lado e eu vou de fato sair da terra da parentela, como o Senhor tinha me falado desde o início. E aí, quando Abraão ele se desfaz realmente, né, do Ló, do seu sobrinho, Deus chama, eles já estão lá em Canaã. Deus chama Abraão e fala assim, vem cá, eu vou te lembrar de algo que eu disse para você lá atrás, mas agora com propriedade, porque agora você está me obedecendo de fato. E aí Deus chama Abraão e reafirma a aliança dele com Abraão. E disse para ele, olha, você vai ser pai de multidões. Conta aí as estrelas, conta aí a areia do mar, vê se é possível. Assim será a sua descendência. Mas, gente, Abraão e Sara não tinham filhos. Como que isso ia acontecer? Eles não tinham filhos. Sara era estéril. E a gente leu aqui, né, na nossa leitura extensa, nós lemos que 10 anos se passaram desde quando eles chegaram em Canaã. E esse período de 10 anos, Deus já havia prometido para Abraão que ele teria uma descendência. Se passaram 10 anos. E o que aconteceu? Sara não teve filhos. Talvez você olhe para você e você diz, eu tenho uma promessa. Ela já tem alguns anos. E ela ainda não se cumpriu. Eu digo para você, espera só mais um pouquinho. Porque o Deus que prometeu, nós cantamos isso agora, Ele é fiel para cumprir. É que no momento da espera, às vezes é um pouco difícil. E às vezes a gente quer dar uns jeitinhos, sabe? Para que a promessa se cumpra. E a gente vai ver o que os jeitinhos, no tempo da espera, o que esses jeitinhos eles podem fazer com a nossa vida. E aí a gente leu no texto que Sara, ela estava desesperada. Gente, fala para mim. Se uma mulher desesperada não faz o que Sara fez, você teria coragem de pegar o seu esposo e dizer assim, eu tenho uma empregada aqui em casa, eu sou estéril. Então essa empregada eu sei que ela não é. Eu vou dar meu marido para ela, para que ela tenha um filho e aí eu vou ter uma família. Você faria isso? Quantas aqui fariam isso? Você daria seu esposo para sua empregada? De jeito maneiro. Gente, que ideia foi essa que Sara teve? Fala para mim. Eu não... De verdade. Sara estava tão desesperada. E aí, eu digo para você, cuidado. O desespero não dominado, ele pode colocar a gente em sérios apuros. Às vezes a gente está tão desesperada. Sabe, por que isso não acontece na minha vida? Por que isso aqui Deus me prometeu e não aconteceu? Porque eu estou vendo todo mundo e eu não. E aí a gente começa a entrar num desespero, numa coisa, e aí a gente começa a fazer coisas que Deus não pediu para a gente fazer. E aqui a gente ouve pela primeira vez falar de Agar, que era a serva de Sara. E o que a gente quer falar nessa noite, na verdade, é como Deus se revelou a Agar nesse turbilhão de situações que meteram ela. Ela não pediu nada disso, ela não pediu para acontecer nada disso. Por isso o tema de hoje, dessa noite, é Tu és o Deus que me vê. Nós vamos falar sobre ela. E como eu disse, Sara, no auge do seu desespero, ela tem uma brilhante ideia, que é oferecer a serva
para ficar com o seu marido, para que enfim ela tivesse a família, né, tão sonhada família que ela sempre desejou. Mas você sabe qual que é a coisa mais grave nisso tudo? Sara tinha uma palavra. Sara tinha uma palavra de Deus, e mesmo com uma palavra de Deus, Sara não só não acreditou, porque quando eu pego para fazer uma coisa que Deus disse para mim que ele iria fazer, que seria do jeito dele, da forma dele, e eu pego para dar um jeito para fazer, não é que eu não só acredito, eu estou me intrometendo naquilo que Deus falou, e Deus não pediu ajuda de ninguém. Deus pediu ajuda de Sara? Deus não pediu ajuda de Sara. Deus não falou, Sara, você vai precisar fazer isso. Não. Deus falou, eu vou fazer. E aí você sabe o que acontece? Uma mulher sem posicionamento, geralmente ela se intromete nas coisas que são pertinentes só a Deus. Quando a gente está fora de posição, a gente acaba se intrometendo em coisas que Deus não pediu para a gente fazer. Mulheres posicionadas sabem o momento e a hora certa de atuar, de agir, baseadas numa direção que Deus deu. Mas mulheres sem posicionamento se intrometem, porque acham que Deus está demorando. Ou porque não está do jeito que elas gostariam que fosse. E aí eu olho para Sara e vejo uma Sara assim, desesperada, se metendo em coisas que Deus não chamou ela para fazer. E aí Agar, ela aparece na história de Abraão e de Sara, muito provavelmente, você sabe em que momento? Quando eles foram para o Egito na época da fome. Lembra que eu falei que Faraó deu de presente para Abraão por causa de Sara muitas coisas, inclusive servos e servas? Muito provavelmente Agar era uma dessas servas que o Faraó deu de presente para Abraão. E ela entrega Agar para o seu marido, para que eles se relacionassem, gente, para que dali acontecesse um filho, para que dali talvez Sara tivesse a família dela, aquela que ela tanto queria. A Bíblia diz que Sara engravida, a gente leu isso. E quando Agar. A Bíblia diz que Agar, ela engravida. E a partir desse momento, muitas coisas começam a vir à tona. Sabe por quê? Porque Agar, ela começa a tratar Sara com desprezo. Sabe aquela coisa? Eu tenho, você não tem. Agora que eu estou, gerando aqui, é do meu Senhor. E aí Sara ficou enfurecida. Mas peraí, foi Sara que arrumou isso para ela. Quem pediu para Sara fazer o que ela fez? Fala para mim. E aí, o fato de tudo isso, Agar estava certa? Não. Mas o fato é que Agar, ela foi usada. Se você for olhar de fato, Agar foi usada para um projeto pessoal. Ela foi usada. E a Sara, nessa insatisfação toda, ela começou a humilhar Agar. Ela humilha Agar, ela maltrata Agar. E o que Agar faz? Ela foge e foge para o deserto. Você percebe a problemática toda do ambiente? O que aconteceu? Desencadeou um monte de coisas. A maior problemática aqui foram os relacionamentos. Eles se quebraram. A gente vê um cenário de relacionamento quebrado. Mas Agar, ela foi ferida na sua alma. Ela não pediu para estar naquela situação, como eu disse. Ela não se enfiou naquela situação, ela era uma serva. E ela não era uma escrava qualquer. Ela era aquelas servas de companhia, sabe, das suas senhoras. Agar era isso. E ela se sentiu usada. Ela se sentiu rejeitada, humilhada, ferida. Esse era o sentimento de Agar. E talvez quantas de nós aqui nessa noite estejam vivendo exatamente assim. Fugindo do que tem feito você ser ferida. Porque o que Agar entendeu? Esse ambiente não é para mim. Eu não aguento mais esse ambiente. Qual foi a forma que Agar tentou resolver o seu problema? Fugindo do problema. E talvez essa seja uma noite que você chegou aqui, pediu ao Senhor, Senhor, me dá uma palavra, Senhor, me dá um direcionamento. Eu preciso entender o que o Senhor está fazendo nesse momento da minha vida, o que está acontecendo.
E talvez você tenha se sentido assim, como Agar, ferida, angustiada, machucada. E por conta disso, às vezes a gente vai para desertos com as nossas próprias pernas. Porque o que Agar fez? Ela foi fugir de um problema e ela arrumou um outro problema. Ela entrou para o meio de um deserto com as próprias pernas. E por isso, nessa noite eu quero compartilhar 2 chaves com você. Para que a gente possa entender, Senhor, como eu devo me posicionar num tempo como esse? Como Deus pode, que tipo de resposta Deus pode me trazer para esse tempo que eu estou vivendo? Talvez você se encaixe em algo que eu falei aqui, nessa realidade que eu falei aqui de Agar, nesse momento, né, esse turbilhão de situações que aconteceram aqui. Talvez você olhe para a sua vida e você fala, Senhor, eu tenho vivido algo parecido. Eu tenho vivido alguma situação, Senhor, que eu preciso de uma resposta sua. Eu quero te dar 2 chaves hoje. A primeira chave é: não fuja das crises. A primeira coisa que a gente quer fazer é o contrário, né? A gente quer se livrar dos problemas. A gente quer fingir que eles não acontecem. E aí o versículo 6 diz, Abrão respondeu, Agar é sua serva. Faça com ela o que lhe parecer melhor. Nós lemos isso. Então Sarai a tratou tão mal que por fim, o que ela fez? Agar fugiu. E o anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte. Estou lendo só para a gente lembrar dessa parte. De uma fonte de água junto à estrada para Sur, e perguntou, Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? E ela disse o quê? Estou fugindo de minha senhora Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse, volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. Eu faço uma pergunta para você. Quem aqui nunca pensou em fugir de um problema? Quem aqui nunca pensou em dizer, não, eu não quero enfrentar essa situação? Talvez, sabe, você olhou para aquilo ali e você disse, não, é muita pressão. Eu vou dar um jeito, eu não quero enfrentar isso. Eu prefiro fugir disso. Eu prefiro fingir que isso não aconteceu, que isso não está acontecendo. Agora eu vou dizer para vocês uma coisa, gente, eu vou no profundo. Fala para mim, irmã, seja sincera que Deus está vendo. Quem aqui nunca se afogou numa caixa de chocolate? Ou no pote bem grandão de sorvete para tentar esquecer da crise que está vivendo? Sabe aquela coisa que você vai com um potão de sorvete para frente da televisão, aí você começa, meu Deus, por que isso está acontecendo? E a gente se afoga lá, tentando esquecer da nossa crise. Fala sério. Eu sou gente, vocês não são não, gente? É a caixa de bis, é chocolate, não sei, nossa, não sei por que eu estou comendo tanto doce. Às vezes uma ansiedade de algo que a gente está vivendo, não é verdade? A Agar não teve esse privilégio, gente. Ela fugiu para o deserto. Ela não tinha um pote de sorvete. Ela tinha um deserto pela frente. E eu sei que encarar um momento de dor, um momento de estresse, de pressão, é muito difícil. E existem pessoas que acabam desencadeando tantas coisas, emocionalmente falando. Sim ou não? Quando a gente passa por um momento de pressão na nossa vida, quando a gente passa por um momento em que a gente é tão pressionado e a gente não sabe o que fazer, desencadeia tanta coisa, a gente começa a somatizar, sabe? No nosso corpo físico, você começa a sentir. Tem gente que dá psoríase, tem gente que tem crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Por quê? Porque não deu conta da pressão que viveu ou que está vivendo. E Agar, ela foi exposta a muitos desses sentimentos, mas além de tudo isso, Agar, ela estava grávida. Quem é mãe aqui? Levanta a mão assim, só para eu ver. Mudou alguma coisa, gente? Seus hormônios, seus sentimentos, suas sensações, suas emoções. Mudou alguma coisa quando você estava grávida? Você sentia tudo muito mais do que quando não está? Você pensa, Agar, num momento de pressão como esse, grávida. E olha, ela não tinha amparo. Ela era uma escrava. O pai do filho dela, na verdade, não estava com ela, não estava dando apoio para ela. Então Agar estava sozinha e estava vulnerável nesse momento. E o que ela fez? Ela não pensou 2 vezes.
Eu vou dar um jeito de resolver o meu problema. Como que eu vou resolver o meu problema? Fugindo dele. Foi exatamente isso que ela pensou. Eu vou resolver. Nem que seja fugindo dele. Fingindo que não existe, porque eu não suporto viver esse ambiente que eu estou vivendo aqui nessa casa com a minha senhora. E às vezes a gente se coloca em desertos por desespero. A gente às vezes acaba entrando em lugares que não era para a gente entrar por desespero. Porque a gente não tem uma direção clara do que a gente tem que fazer. E aí, naquele afã de tentar resolver as coisas, a gente acaba enfiando os pés pelas mãos, a gente acaba tomando decisões erradas, a gente acaba sofrendo muito mais de coisas que a gente nem precisava estar sofrendo. E aí o anjo do Senhor, ele encontra Agar numa fonte. Gente, fonte fala de quê? Fonte fala de saciar sede. Fonte fala de um lugar que refresca, fala de um lugar que mata a nossa sede. E Agar, ela tinha duas sedes. Uma física, porque o deserto era escaldante. Mas a segunda sede de Agar era uma sede de paz. Ela não tinha paz. Então, Agar, ela olha para si, ela olha para a situação dela, ela vê aonde ela está. E eu acho incrível isso, o cuidado de Deus com Agar. O anjo do Senhor vai até ela. Gente, Deus tinha propósito na vida dessa mulher. O anjo do Senhor vai até o deserto, vai até a fonte que Agar está, para bater um papo com ela, para conversar com ela. Não, para reposicionar Agar. O anjo do Senhor vai até lá, porque Deus tinha propósito. Deixa eu dizer uma coisa, quando Deus tem propósito na nossa vida, Ele move situações, pessoas, para nos reposicionar do lugar de onde a gente nem deveria ter saído. Se Deus tem propósito na sua vida, e eu sei que Deus tem, Deus vai mover. Quem sabe essa não seja a noite de reposicionamento na sua vida. Em algumas áreas que talvez você saiu do trilho por situações que aconteceram e você não sabe nem como você chegou muito nessa situação. Quando você viu, você já estava ali. Hoje, dia 28. Como eu cheguei aqui, dia 28 de fevereiro, como eu cheguei aqui nesse lugar? E Deus, Ele quer nos reposicionar hoje. E aí, eu acho linda a conversa que o anjo do Senhor tem com Agar, porque nessa conversa, o anjo, ele faz algumas perguntas para ela, mas não é porque o anjo não sabe. A gente está falando sobre isso. Deus é o Deus que nos vê, Ele nos conhece. Mas o anjo faz algumas perguntas, 2 perguntas para Agar e um lembrete para ela. Eu vou te falar o que é, por que eu estou falando isso. Ele diz assim: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Nós lemos isso, sim ou não? Sim. Agar, serva de Sarai, deixa eu traduzir. Quando ele diz Agar, serva de Sarai, o anjo está dizendo assim: ei, você tem uma pendência. Sarai é sua pendência. E aí ele diz: de onde vens? Sabe o que significa essa pergunta que ele faz? O que você deixou, o Agar, para trás, mal resolvido? De onde você vem? Ou seja, o que você deixou lá atrás que está mal resolvido? E aí ele faz outra pergunta: para onde vais? E aí isso significa, enquanto você não resolver essa pendência, você não vai poder nem ser livre e nem viver o futuro que eu tenho para você. Quando o anjo pergunta, não é porque ele não sabe. Todas as vezes que Deus nos faz algumas perguntas, o próprio Jesus, quando ele pergunta assim, ó, o que é que você quer? Ele pergunta isso para o cego. Nossa, mas Jesus é engraçado, né? Faz umas perguntas tão óbvias. Quando Jesus faz essa pergunta para o cego, é porque Jesus, ele não sabe que o cego quer ver? Não. Geralmente, quando essas perguntas acontecem para alguém, é porque, na verdade, o próprio Deus, ele quer que você entenda o que de fato você precisa. Porque quando a gente está desesperado, nem o que a gente precisa a gente sabe. A gente só quer resolver. E aí o anjo faz essa pergunta, olha, Sarai, sua senhora, sabe?
Pendência igual a pendência. Da onde você veio? Tem coisa para resolver, tá lá. Para onde você vai? Você não tem como ir para lugar nenhum enquanto você não resolver, porque isso vai te aprisionar. Pendências mal resolvidas travam destinos. Vou repetir. Pendências mal resolvidas travam destinos. Talvez você fale assim, nossa, eu vim aqui para receber uma palavra de Deus para me encorajar. Nossa, para que eu possa entender que Deus está me vendo nessa luta e nessa guerra. Sim. Mas Deus quer curar raízes. Nessa noite, Deus quer curar nossas raízes. Porque muitas vezes a gente, sabe o que a gente quer fazer, pastora? A gente quer tratar a dor de cabeça. Então a gente toma o quê? Um analgésico. Mas às vezes a dor de cabeça ela é fruto de um problema do fígado. Então se eu ficar tomando remédio para dor de cabeça, eu estou curando superficialmente. Enquanto que o meu problema vai estar ali, e vai só piorar. Porque enquanto a gente não cuida, só piora. Então é isso que Deus faz. Deus, Ele quer curar as nossas raízes, porque Deus conta com mulheres posicionadas. É isso que Deus faz com a gente. E situações mal resolvidas, você sabe o que elas fazem? Elas nos aprisionam no passado, elas nos impedem de viver o futuro que Deus tem preparado para nós. Jeremias 29:11, o texto que eu amo, acho que todos nós, amamos. O próprio Deus, Ele diz assim, olha, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós. Pensamentos de bem e não de mal para te dar o quê? O futuro que você deseja. Então Deus tem pensamentos ao nosso respeito, é isso que Ele tem um futuro para a nossa vida. E Agar, ela foi confrontada pelo anjo. Você sabia que Deus confronta a gente? Mas por que Deus confronta a gente? Volto a dizer, para nos reposicionar, para nos curar, para nos deixar na posição que Ele quer, para que Ele possa nos usar por completo. É isso que Deus faz. E você sabe o que a crise faz comigo e com você? Muitas vão responder assim, a crise veio para me matar. A crise é para matar, Kélia. Você vê essa crise que a gente passou na época do Covid, tudo fechado, quando a gente fechou as portas. A crise é para isso. Quando eu lembro de crise, eu não penso em bênção, eu só penso em coisa difícil de encarar. Mas com Deus, as crises, elas nos alinham para viver o futuro que Deus tem para a gente. Elas nos moldam, elas nos colocam da forma como Deus quer que a gente esteja. Que naturalmente, eu costumo dizer isso para os jovens. Eu falo isso. Você quer ganhar maturidade? Quero. Ninguém ganha maturidade indo para a Disney. Pelo contrário, a gente volta a ser criança, sim ou não? Sim. Coloca até aquele bonezinho com a orelhinha e tamo lá, bota tênisinho, a gente volta a ser criança. Só que a gente quer adquirir maturidade com situações assim, mais fáceis de lidar, mas geralmente as crises, elas vêm para isso, para quem tem o Senhor, como aquele que suporta a gente, como aquele que é a nossa base. Então as crises não vêm para nos matar. Agora pensa comigo, toda crise, ela tem 3 elementos. Toda crise tem 3 elementos, eu vou correr aqui. Ela tem uma solução, ela tem um prazo de validade e ela tem uma lição para a nossa vida. Pegou? Toda crise, ela tem 3 elementos. Pensa na crise que você passou, que você está passando, que você está vivendo. Ela tem 3 elementos, uma solução, um prazo de validade e uma lição para a nossa vida. A solução, ela sempre existe. Talvez a solução para a crise seja pedir perdão. Talvez a solução para a crise seja você ir lá e resolver uma situação que você não gostaria nem de ir lá resolver, porque você está na razão. Mas exige coragem da gente. A crise ela também tem um prazo de validade. Ela não é para sempre, uma hora ela acaba. Agora a gente estende a crise ou não. O povo no deserto poderia passar para o lado de lá em 40 dias, mas foram 40 anos. Por quê? Estenderam o prazo da crise. A desobediência faz isso, a falta de posicionamento faz isso. E uma lição para a nossa vida. Esse é o 3º elemento da crise. O que eu posso aprender com isso? Eu tenho conversado
com algumas mulheres, algumas pessoas que às vezes chegam para compartilhar algumas coisas, e o momento é difícil e tudo, e elas ficam, Kélia, mas eu não sei o que Deus está o que Deus está fazendo, eu não sei o que está acontecendo, e elas ficam assim, isso aqui vai me matar. Então eu falei assim, faz uma pergunta, e essa pergunta é que eu faço para a minha vida, seja num momento bom ou ruim. Se eu puder te dar uma sugestão, a partir de hoje, faça essa pergunta também em toda situação que você enfrentar, seja ela boa ou ruim. Pergunte assim, o que Deus quer que eu aprenda com isso? Nós precisamos tirar uma lição daquilo que a gente vivencia, porque senão a crise vem realmente só para matar a gente e não ensina nada, porque o nosso coração não está aberto para aprender. Porque não, afinal de contas, Kélia, não fui eu que me meti nisso, me meteram nessa crise. Então eles têm que dar o jeito de resolver. Não, mas o que eu posso aprender com isso? Então toda crise ela tem esse cunho pedagógico, ela nos ensina. E sabe, não gasta sua energia com desespero. Não gasta a sua energia com a falta de esperança. A sua energia, nesse momento talvez de crise que você esteja enfrentando, ela precisa estar concentrada em algumas coisas. Se levantar, aprender e superar esse momento da sua vida. Porque entrar em desespero só vai te fazer tomar a decisão errada. Mas quando você se levanta, quando você aprende, quando você supera, aí sim você está pronta para ter o futuro que Deus quer que você tenha. Você sabe o que Tiago diz? Ele diz assim, olha, Tiago 1, 2 e 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Quer crescer? Quer amadurecer? Encare e supere as suas crises. É isso que Tiago está ensinando para a gente. E a segunda chave que eu quero compartilhar com você hoje é: abra a visão. O anjo do Senhor disse para Agar: você está grávida e dará à luz um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu seu clamor angustiado. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Chamou-o de Tu és o Deus que me vê, pois tinha dito: aqui eu vi aquele que me vê. Sabe, Deus ele conhece o nosso estado. Deus ele conhece você. Foi Ele que te fez. Ele sabe exatamente como você chegou aqui nessa casa hoje. Ele sabe o que você tem enfrentado lá. Ele sabe o sorriso que a gente dá. E muitas vezes é um sorriso forçado, que por dentro não está tão bem assim. Ele conhece. Ele sabe quem a gente é. Agora, Ele nos enxergar, ok. Porque Ele é onipresente, Ele sabe todas as coisas. Agora, a gente conseguir enxergar Deus no meio das nossas crises e do nosso processo, isso exige um pouquinho mais de nós. Porque a primeira coisa que a gente fala quando a gente passa uma crise é o quê? Ué, Deus não está vendo? Cadê Deus nessa história toda? Não é verdade? Quando a gente passa uma crise, às vezes a gente questiona, será que Deus não está me vendo? Por isso, enxergar Deus nas nossas crises exige um pouquinho mais de nós. Você quer ter certeza que Deus te vê? Kelly, eu quero ter certeza que Deus me vê. Porque eu não sei se Deus está me vendo. Porque, olha, a situação não muda. Entra ano, sai ano, eu estou vivendo essa mesma situação. Aí eu digo para você, não murmure, clame. O que o anjo disse para ela? Deus ouviu o quê? Aqui, ó. Pois o Senhor ouviu o seu clamor angustiado. Deus não ouve murmuração, Deus atende clamor. Às vezes a gente entra e fala: Deus, você não está vendo isso? Por que fulano? Por que ciclana? Por que isso? Por que em casa? Por que não? Você não está vendo? Deus não vai ver mesmo. Deus ouve clamores e não murmuração. Talvez seja isso que Deus também esteja ensinando e nos reposicionando. A forma como a gente se dirige a Ele, como a gente, sabe, fala com Ele. E assim como Agar estava gerando, eu creio que existem muitas mulheres aqui hoje também gerando algo. Você carrega algo. Você tem gerado algo. Sabe?
E talvez isso que você tem gerado, você tenha encontrado resistência. Talvez isso que você tem gerado, você diz, eu não sei se eu nem quero levar isso para frente, porque não tenho apoio. Talvez você tenha se sentido sozinha, gerado sozinha. Aonde está Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Se mantenha firme nesse processo. Eu sei que gerar não é fácil, mas é o propósito que faz tudo valer a pena. Não deixe de gerar o que você tem gerado. Não deixe de sonhar, sabe? Não deixe pelas circunstâncias, pelas situações que você tem enfrentado. Continue gerando. Deus tem propósito nisso. E deixa eu dizer uma coisa também para você. Chegou o tempo de você enxergar Deus em meio aos seus processos. Agar, ela abriu os seus olhos. E essa frase que ela diz, no lugar da minha aflição, eu vi o Deus que me vê. Deus nos vê? Sim. Ele está conosco? Sim. Mas nesse processo, você tem conseguido ver o Senhor? Ou você acha que Ele está distante de você? Ou você acha que talvez Deus esteja muito ocupado com outras coisas que as suas causas talvez não signifiquem tanto para Ele? Abra os seus olhos, abra a janela da alma nessa noite para você começar a enxergar Deus nos seus processos. Mas para isso a gente precisa fazer algumas coisas e nós conversamos sobre isso até aqui. É isso que Deus quer, que nós o enxerguemos nessa tormenta, nesse turbilhão de coisas. Porque Ele continua cuidando de nós. Deixa eu dizer para você, hoje é uma noite para que a gente saia daqui com o nosso coração alinhado no propósito que Deus tem. Fugir das crises não vai resolver. Só vai atrapalhar mais, a gente só vai empurrando o problema e quando a gente vê o problema está muito maior, porque não foi resolvido em tempo. Não fuja das crises. Pergunte ao Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Senhor, me mostra, eu quero aprender, eu quero amadurecer, eu quero estar pronta, eu quero estar reposicionada, eu quero ter minhas raízes curadas. Porque mulheres curadas curam, mas mulheres feridas ferem. Será que Deus pode contar comigo e com você nessa noite? Você pode levantar suas mãos assim e dizer, Senhor, pode contar comigo. Eu quero, Senhor, ser reposicionada por Ti nessa noite. E eu quero finalizar com um salmo que é o salmo da minha vida. Eu quero finalizar com esse salmo porque talvez você tenha olhado para dentro de você e você não tenha visto aonde está Deus. Você não tem conseguido perceber Deus nessas guerras que você tem enfrentado. Mas escute isso. Salmo 139 diz assim: ó Senhor, Tu examinas o meu coração e conheces tudo ao meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe, conhece meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que eu vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Pões sobre mim a Tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. É impossível, escute isso. É impossível escapar do Teu Espírito. Não há como fugir da Tua presença. Se eu subo aos céus, lá está. Se eu desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali, Tua mão me guiará e Tua força me susterá. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em Teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os Teus pensamentos a meu respeito, ó Deus, é impossível enumerá-los. Essa é a realidade da sua vida. Você sabia que existe uma biografia escrita ao teu respeito? Antes de você ser formada no ventre da sua mãe? Deus já conhecia todos os dias, todos os seus dias. Deus é aquele que nos vê. Deus é aquele que sabe o que a gente enfrenta e o que a gente passa. E Deus é aquele que nos sustenta. Sabe por que você está de pé aqui? Sabe por que você está aqui nessa noite?
Feche seus olhos comigo. Sentada mesmo. Eu não quero fazer nenhum momento de regressão aqui, nada disso, tá, gente? Eu só quero que você se lembre de onde Deus tirou você. Aonde você estava. Lá atrás. Se não fosse o Senhor, será que você teria conseguido chegar até aqui? 2024? Olha para a sua história. Pensa comigo. Será que Deus não te viu até aqui? Será que não foi Deus que te sustentou até você chegar aqui? E talvez hoje você esteja vivenciando um momento na sua vida tão difícil. E você diz, o Senhor não me vê. Deixa eu dizer, Ele te vê. Ele sabe, Ele ouve, Ele te sustenta. A destra dele é fiel. É por isso que você está de pé. Talvez você não tenha uma vida perfeita. Nós não temos essa vida perfeita, é só com o Senhor. Lá no céu, quando a gente estiver com Ele. Mas sabe, Ele te conhece. Ele conhece o dia que você acorda triste, mal-humorada. Ele sabe quando você levantou naquele dia e você disse, eu não queria nem levantar hoje. Eu não queria estar aqui hoje. Eu me lembro que algumas vezes minha mãe já foi para o Senhor. Ela dizia assim, eu queria estar com o Senhor. Tantas tribulações, tantas lutas que às vezes ela passava. E ela dizia muito isso, eu queria estar com o Senhor. Talvez para fugir um pouco, né, quem sabe, daquelas dores. Mas ir para o lugar certo. Deixa eu dizer, você pode correr para o Senhor nessa noite. Você tem amparo. Você não está sozinha nesse deserto. Deus te vê. Deus tem cuidado de você. Deus tem sustentado você. Hoje você precisa só abrir as janelas do teu coração, as janelas da alma. Você precisa enxergar, você precisa ir além. Não fuja mais daquilo que você tem fugido até aqui, talvez. Comece a encarar. Comece a dizer, Senhor, contigo eu vou saltar muralhas. Com o Senhor eu derrubo exércitos, porque o Senhor é comigo. E deixa eu te dizer, Deus com a gente, nós somos maioria, tá? A gente pode enfrentar o que for, porque a gente sabe quem luta por nós. Nós sabemos quem é por nós. E Ele é por nós. Então, nessa noite, eu queria que você se colocasse de pé. Se de alguma maneira essa palavra falou no teu coração. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu queria... Na verdade, eu não. Pastora Célia vai fazer uma oração pela sua vida. Não precisa vir aqui à frente. Mas se você se encaixa em um desses grupos que eu vou mencionar, se faz sentido para você esse momento que você está vivendo, eu queria que você fechasse seus olhos. Põe a mão no seu coração, por favor, todas fechem os olhos. Porque talvez alguém precise desse momento para que ela não se constranja. Talvez você tenha se sentido perdida e sem direção. Tantas coisas você precisa, sabe, resolver, coisas mal resolvidas, situações que você, até aqui, você não conseguiu resolver sozinha. Kelly, eu estou sem direção, eu não sei o que fazer com relação a isso aqui na minha vida, eu não tenho escutado a voz de Deus, eu não sei, eu estou perdida, eu estou paralisada. Se você é uma dessas pessoas, coloque a mão no seu coração, nós queremos orar por você nessa noite. Você que tem questionado a Deus, se Deus está nesse processo com você. Você que tem questionado ao Senhor, Deus, o Senhor está realmente comigo nesse processo? Coloque a mão no seu coração, a gente quer orar por você nessa hora. Não é vergonha, na verdade você está se expondo para quem pode resolver a tua dor. Se você deseja ter seus olhos espirituais abertos para ter discernimento para aquilo que você precisa decidir a partir de agora, coloque a mão no seu coração, nós queremos orar por você. Nós queremos orar pela tua vida. E em nome de Jesus, essa noite vai ser um divisor de águas sobre você, sobre a sua casa, sobre aquilo que você tem enfrentado. Porque essa é uma noite em que Deus quer curar raízes. Amém, pastora? Enquanto a Kélia estava falando, eu lembrei de que o Senhor, Ele esquadrinha o nosso coração. Esquadrinhar o coração é você riscar, né?
na vertical, na horizontal, pedacinho por pedacinho, o Senhor conhece. Ele esquadrinha o nosso coração. Ele sabe tudo aquilo que nós estamos precisando neste momento. E nós estaremos orando e colocando diante dele tudo aquilo que tem nos incomodado. Pai, nós te louvamos, ó Deus. Te agradecemos, Senhor, por este momento tão lindo, tão especial, que o Senhor se faz presente aqui em nosso meio. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, que ela é viva, ela é eficaz na nossa vida. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor esquadrinha o nosso coração, que o Senhor sabe tudo o que acontece mesmo antes de nós falarmos, pensarmos ou agirmos. O Senhor já o conhece. E nós queremos neste momento, ó Deus, pedir que o Senhor derrame uma unção sobre nós, uma unção de cura. Cura, Senhor, a nossa raiz, toda amargura, toda tristeza, toda acusação caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos sair daqui renovada, restaurada, libertas. Nós possamos sair daqui com um coração alegre, leve, diante da tua presença. Que nós possamos, ó Deus, te agradecer, Senhor. Te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos tirou ali do meio do lago do inferno. Estávamos indo, caminhando com passos largos para o inferno. E o Senhor estendeu as suas mãos e nos acolheu, nos trouxe até os seus braços e nos curou, e nos tratou, e nos limpou, ó Pai, e nos chamou de filhas, ó Deus. Nós somos filhas do Senhor, ó Pai. Eu te louvo, ó Deus. Te agradeço, Senhor, pelo teu amor incondicional por nós nesta noite e por todos os dias, porque tu és o Deus que me vê, ó Pai. Tu és o Deus que nos sonda. Tu és o Deus que nos guia. Tu és o Deus que nós amamos e que somos gratos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor.